Estamos de volta com o Conexão RS e hoje, excepcionalmente, a gente veio até aqui, o Palácio Piratini, para conversar com o governador Tarso Genro, candidato à reeleição. Tudo bem, candidato? Tudo bem. Essa entrevista vai durar 20 minutos, contando a partir de agora, e no fim, o governador vai ter, então, o seu tempo para dar as considerações finais, né, e fazer aquela famosa pedida de votos para o eleitor. Governador, vamos falar sobre pesquisa. Segundo a última pesquisa que saiu, o senhor ainda tem aí uma larga desvantagem em relação ao seu adversário Sartori. Nessa reta final, qual é a estratégia, faltando tão poucos dias, para mudar a cabeça do eleitor? Se eu fosse o entrevistador, eu iria te perguntar o que tu acha das pesquisas hoje em dia? Eu acho que hoje a gente está sem orientação em relação às pesquisas, né? Porque elas não têm tido reflexo na votação e não têm espelhado, inclusive, situações muito concretas, né? Por exemplo, agora no primeiro turno foi um absurdo a relação das pesquisas com o resultado real, né? Mas, mesmo que sejam verdadeiras, para nós essa situação não é nova, né? Nós sempre chegamos nos 3 últimos dias de campanha aqui no Rio Grande do Sul e aí crescemos 13, 14, 15 pontos, né? Como ocorreu já com o Olívio, comigo, né? E com o Olívio em 2 oportunidades, inclusive. Então, nós achamos que na situação atípica que se encontra o país hoje, essa eleição vai estar sendo decidida a partir de hoje. É quarta, quinta, sexta e sábado, né? Que é aí que vai se dar a configuração de maior ou menor deslocamento de votos, né? Em função da reflexão que as pessoas vão fazer sobre os debates, né? Em função do comportamento dos candidatos no contencioso político. Então, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul não está nada definido. Nós estamos na disputa e só vamos saber disso domingo. Mas a intenção é explorar principalmente essas últimas declarações polêmicas, tanto do candidato Sartori em relação ao piso, quanto do vice Cairoli em relação a diversos assuntos, até entre direitos trabalhistas. A intenção é explorar isso? Não, isso nós temos a obrigação de reproduzir politicamente, informar a sociedade, né? Não se trata de exploração, né? Como ele quer dizer. Exploração, na verdade, é quando a gente deturpa uma determinada posição de uma pessoa e gera nessa deturpação um conceito político negativo sobre ela. No caso concreto, o que se trata é mostrar à população coisas que essas pessoas disseram de maneira livre, espontânea, fora do debate político, para estabelecer aquele vínculo, como eu digo, né? O que tu fez no verão passado, como é que tu te comportaste no setor público, qual é a tua opinião sobre o presente e qual é a tua opinião sobre o futuro. Então é natural, né, que uma entrevista como aquela da Terra, né, a famosa entrevista da Tumeleiro, como a gente diz, ela fosse divulgada pelas redes. Nem foi nós que divulgamos, né? Nós fomos ver nas redes. Eu depois até fui olhar na própria entrevista do Terra e constatei que a queixa deles de edição era uma queixa completamente manipulatória. Não houve nenhuma edição. Até no Terra, direto ali, a gente vendo, a situação fica pior, né? Porque o sorriso dele fica mais aberto, mais expressivo, né? E aquela manifestação foi uma manifestação de arrogância, de indiferença em relação aos movimentos sociais, que pegou mal, mas isso faz parte da política, né? Eu não me importo que coloque qualquer coisa que eu diga, sem corte, sem manipulação, ao longo da minha vida pública, inclusive. E se eu errei alguma coisa, eu vou justificar. Mas a questão do candidato Sartori, da campanha do candidato, se defender ao mesmo tempo atacando, dizendo o PT mente, o PT mente, o PT mente. Em algum momento fica parecendo que todos os partidos são iguais, todos os partidos mentem, existe aquela demonização, na verdade, da política, e o que confunde mais ainda a cabeça do eleitor. Como é que o eleitor vai fazer para filtrar, então, faltando pouquíssimos programas e um debate, né, maior agora? É que a campanha do meu adversário, ela está ocorrendo desde o começo, assim, né? Ele quer esconder o PMDB, que foi um partido que governou o Estado muitas vezes aqui com o PSDB, inclusive o governo anterior era um governo PSDB, PMDB, né? E ele não quer estabelecer identidade com o partido, porque ele sofre uma contradição muito grande, né, do PMDB aqui ser oposição e ele não apoiar o próprio presidente do seu partido, que é candidato a vice-presidente da República. Então ele montou aquele artifício de marketing, né? O meu partido é o Rio Grande, né? Isso eu chamo de uma posição totalitária, né? A gente dizer eu sou o Estado, eu sou a região, eu sou o todo, é uma visão excludente, né? Porque separa, né,
as comunidades locais, as comunidades regionais que não se identificam com aquela visão. Então, eu acho errado essa estratégia. E essa estratégia, em última análise, é que ele está utilizando, né? Nós temos a obrigação, da nossa parte, de desmontar isso, né? Eu sou um homem de partido, eu me orgulho do meu partido. O meu partido cometeu muitos erros, e todos os partidos cometem muitos erros, mas nós destruirmos ou nos julgarmos indiferentes ao sistema partidário é a mesma coisa que nós nos julgarmos indiferentes ao sistema democrático, porque a democracia se faz através dos partidos, né? E a grande campanha midiática que tem contra os partidos aqui no Brasil, na minha opinião, é uma forma de desconstituir o tecido democrático moderno que nós construímos a partir de 88, que, aliás, tem que ser profundamente reformado. Então, isso está claro. Se isso aí vai colar ou não na população, aí eu não sei, né? Eu estou fazendo um esforço para mostrar que isso é uma visão errada, que isso é uma visão não democrática e que isso aí prejudica, inclusive, a dignidade política do Estado. Até falando nisso, a campanha do candidato Sartori tem usado aquele seu vídeo que teve milhões de visualizações, falando sobre um possível golpe midiático, tem usado e chamado de alarmismo. O que o senhor teria a dizer a respeito disso? É mais uma vez um equívoco, né? Porque ele faz um juízo do meu vídeo, né? Que teve 6 milhões de acessos, onde eu teço uma crítica ao sistema Globo de televisão, que naturalmente se alinhou nesse processo político de uma maneira muito clara com o candidato. E que, ao mesmo tempo que desqualifica tudo que vem da esquerda, do PT, né, do campo popular, das alianças que nós fazemos, tenta insinuar que o candidato Aécio, primeiro a candidata Marina, era o diferente, era o novo, né? Isso fica subliminar. Mas você vai ver o Jornal Nacional, por exemplo, você vê que aquilo ali é praticamente uma extensão, né, do programa do Aécio Neves. Aliás, deveria ter tido uma dura intervenção do Tribunal Eleitoral, e não teve, não sei porquê, não sei se o PT não representou. E isso é muito ruim, né? Não é que nós não possamos nos defender, nós podemos nos defender e estamos nos defendendo. Só que se o Aécio, por exemplo, ganhar a eleição nessas condições, na minha opinião, ele vai ter escassa legitimidade para governar, né? Porque a população vai se sentir fraudada. Eles já fizeram isso uma vez, na época do Collor, aquela vez, né? Manipularam detalhes do debate para favorecer o candidato Collor. Deu no que deu, né? O Brasil quase desmontou o seu pacto democrático ali em função, né, do que foi o governo Collor. Então, não se trata aí, nesse caso, de defender o PT ou defender a esquerda. Se trata de conceber que uma eleição livre, democrática, é uma eleição que tem que legitimar os candidatos. Eu vou dar um exemplo concreto. Aqui no Estado, por exemplo, se o Sartori ganhar a eleição, ele vai ter legitimidade para governar, né? Porque ele está tendo todas as respostas da minha parte. E eu estou colocando para a população o que vai ser o futuro governo dele, embora ele não diga. Então, se a população quer isso e elegê-lo, eu acho que não vai fazê-lo, né? Mas se quer isso e elegê-lo, vai ter legitimidade para governar. Já na questão nacional, eu acho que não. Eu acho que eles estão forçando muito a barra, né, na proteção do Aécio e na exacerbação dos defeitos do PT e da esquerda e, por tabela, da própria presidenta Dilma. Mas assim, falando então em termos de democratização da mídia, e daí eu queria abrir um parêntese para explicar um pouco para o telespectador o que seria essa democratização. A situação atual que se reclama, né, é que poucas famílias, meia dúzia de famílias, detêm aí todos os meios de comunicação, jornal, TV, enfim. Se fala em democratização, mas por que o PT até hoje não agiu de fato em direção a essa democratização, a presidenta, e até aqui no Estado, o que seria possível fazer em relação a isso? Aqui nós estamos tentando montar um conselho de comunicação, né, que tem o dever de alinhar as políticas de comunicação do governo, né, procurar democratizar, né, o trânsito das pessoas por dentro da mídia, né? Isso não significa absolutamente censura ou qualquer intervenção das empresas de comunicação. Eu acho que a questão-chave da comunicação, as questões são duas. Primeiro, a concessão, a forma de concessões que existem hoje no país, que são antidemocráticas e obscuras, né, para as pessoas montarem rádios, canais, etc. Canais de televisão. E a outra questão diz respeito à concentração oligopolista da mídia, né, em poucas famílias, que são famílias muito ricas e que estabelecem uma relação horizontal entre partidos, frações de partidos, empresários, setores do movimento sindical
e insuflam por dentro deles a sua orientação política, né? Então funciona, na verdade, como uma espécie de partido político conjugado, né, de um determinado setor da sociedade. Você pode ver que os grandes grupos de comunicação, aqui os que controlam provavelmente 90% da circulação da opinião, eles estão na mesma posição hoje. Isso não é por acaso, isso é um interesse de classe, um interesse, né, de setores muito restritos da sociedade que querem bombardear um projeto que eles não acham conveniente para os interesses deles. Mas a presidenta Dilma disse que não vai mexer nisso. Ela disse isso por quê? Por medo de Olha, levar um bombardeio? Eu acho que essa é uma disputa ainda a ser feita, né? O fato é que não tinha nem dentro do Partido dos Trabalhadores, a exemplo do que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, uma maioria capaz de se mover em relação a isso. Porque esses tentáculos de prestigiamento, de cooptação, de articulação política, eles entram em todos os partidos praticamente, inclusive no meu, né? O meu partido tem setores, tem pessoas que são contra o Conselho de Comunicação, né? E usam de um argumento nefasto, na minha opinião, que isso aí seria censura. É porque as pessoas não compreendem ou não querem compreender o que é a democratização da mídia. Que se trata de democratizar as concessões, né? Que se trata de garantir uma livre circulação de opinião por dentro dos grupos, né? Se trata de não permitir que as pessoas tenham uma verticalização de poder para ter no mesmo local, né? Jornal, televisão, rádio e agora blogs, né? Ocupando todo o espaço informativo. Isso aí é que tem que democratizar, né? E democratizado isso, eu acho que o país avançaria muito mais na formação, na estruturação de um pacto democrático mais completo. Voltando aqui para o Estado, digamos assim, o não pagamento do piso seria a sua pedra no sapato do seu governo, assim como foi a Ford para o Olívio? O não pagamento do piso é o que mais incomoda, que se diga? Eu acho que foi, né? Foi enquanto nós não tivemos capacidade de transmitir, os setores do movimento sindical, dos professores, não queriam deixar nós transmitir, né, a nossa opinião de maneira democrática no meio da própria categoria. Esse setor, inclusive, perdeu a eleição na categoria, né? A categoria hoje tem uma direção sindical que vai continuar lutando pelo piso, pelo que tem dito, mas que não se recusa a dialogar, ouvir e verificar propostas alternativas. Eu acho que a questão do piso hoje é muito mais um problema do meu adversário do que meu, em função do juízo que ele transmitiu em relação à questão do piso salarial. E de outra parte, nós temos uma conquista com o magistério, que eles reconhecem muito bem, é que nós demos o maior aumento salarial da história do magistério, toda a história do magistério gaúcho. É 50% em termos reais em 4 anos. Agora, no mês de novembro, eles vão ter completado esse aumento com mais 13%, que significa, inclusive, né, mais do que os 2 governos anteriores somados deram aqui no Rio Grande do Sul. Em um possível segundo governo, o senhor Só um aumento de um mês, né? Mas o senhor vai se comprometer em pagar o piso? Não, eu já falei isso para os professores de maneira clara, inclusive por escrito. Esse piso, cujo cálculo vem pelo Fundeb, ele é impossível de ser pago para um estado como o nosso, que tem um quadro onde está todo mundo concentrado lá em cima. E o quadro é uma coisa muito preciosa para os professores. Tanto que, né, eu não mexi no quadro. O compromisso taxativo que eu assumi foi não mexer no quadro e pagar o piso corrigido pelo INPC, que é esse piso, em última análise, que nós estamos alcançando agora. Então, os professores já sabem perfeitamente, né, eles reconhecem, que é impossível pagar o piso com este quadro. Então, qual é a negociação que nós vamos fazer? Vocês querem mexer no quadro, né, nós podemos pagar o piso. Vocês não querem mexer no quadro, nós vamos ter que arrumar dinheiro adiantado do pré-sal para a educação para completar o piso. Que é o problema que acontece em muitos estados, né? Todos os estados que têm quadro como o nosso não pagam, nem prefeituras, porque o piso, propriamente dito, ninguém recebe menos aqui no Rio Grande do Sul. Porque quem não percebe aquele valor que é estipulado pelo piso, nós pagamos um completivo salarial, para não perceber menos que o piso. O que não ocorre é o reflexo deste piso no conjunto do quadro, nos demais direitos que se originam do quadro de carreira. Mas aí quando a campanha da presidenta Dilma fala que o Aécio não paga o piso, não pega mal para o senhor aqui? Não, né? No nosso caso concreto não, porque aqui ninguém recebe menos que o piso, né? Aqui o nosso problema é outro, na verdade, embora tivesse cristalizado a questão do piso. E a presidenta Dilma, se ela se eleger, né, eu espero que ela se eleja, ela vai ter que resolver esse problema, né? Porque o próprio governo foi responsável pela aprovação deste chamado piso do Fundeb. O governo não, a bancada do governo.
ficaram com medo de enfrentar o corporativismo e ao invés de dizer, não, isso aqui é impossível, né? Um ministério por portaria interferir no orçamento dos estados, é uma coisa até que está sendo discutida a constitucionalidade, né? As bancadas do governo ficaram omissas e surfaram na onda do corporativismo para agradar os professores naquele momento. O que é uma coisa que eu diria até que é compreensível, né? Então, o próximo governo vai ter que resolver essa questão, porque para cobrar, inclusive, dos estados, ele vai ter que fazer adiantamento do recurso do pré-sal. Aí todos seremos felizes e teremos recurso bastante para pagar qualquer piso. Bom, nosso tempo está terminando. Eu gostaria de entrar, então, na questão de propostas ou diferença de propostas. Algumas propostas do candidato Sartori. Parceria público-privada para presídios. O senhor é a favor? Contra? Eu estou fazendo arrendamento de ativos, né? E o que teria de novo nessa outra proposta, então, se o senhor já está fazendo? Eu acho que o candidato Sartori não foi bem informado pela sua assessoria do que é arrendamento de ativos, né? É uma PPP especial, né, onde o Estado compra a prestação na obra pública que ele encomenda da iniciativa privada pelo melhor preço que é oferecido. Um presídio, um hospital, um pronto-socorro, né, uma delegacia de polícia, né? Essa é uma PPP, eu diria, muito interessante, porque o Estado ele não privatiza um determinado bem, ele apenas paga a prestação e garante o lucro para o empresário, para entrar no negócio, e ao mesmo tempo um preço bom para o Estado, porque seria um aluguel que ele estava pagando, né, de um prédio, mas esse aluguel, na verdade, é uma prestação de uma propriedade que o Estado vai adquirir. Nós estamos fazendo essa PPP, né, e ele confunde o que é concessão, né, com privatização, né, com venda de bem público, né. Concessão é uma forma do Estado conceder um serviço, manter sob seu controle e entregar para um determinado grupo privado uma determinada prestação. Nós, por exemplo, não vamos fazer privatização de água aqui no Estado e nem privatização de saneamento, né? Nós temos uma visão de que o Estado tem que ser senhor pleno desses serviços, né, e deter um controle público sobre eles. Veja a meia privatização que fizeram em São Paulo, né, com a Sabesp. Eles transformaram a Sabesp numa empresa, né, um capital, né, privado, né, que tem uma grande expressão, e daí tiveram que distribuir lucros durante todo esse tempo, ao invés de investir. E a crise está lá agora, né, por falta de iniciativa da Sabesp. Então, eu acho que esse tipo de coisa, água, saneamento, né, a capacidade de controlar a distribuição e produção de energia, o Estado pode conceder até, mas tem que ter uma tutela muito grande, um controle muito grande, porque são bem públicos, né, extraordinariamente importantes para o desenvolvimento e até para a saúde das famílias. Rapidamente, esse programa que o candidato Sartori apresentou, que se refere a trocar alimentos por material reciclável ou vice-versa. A pessoa vai lá, recolhe material reciclável e troca por comida. O que o senhor tem a falar a respeito disso? O senhor concorda? Eu vi que o senhor até publicou textos, enfim, criticando. Mas eu critico esse tipo de programa social, né? O programa social que eu defendo é o estilo Bolsa Família e RS Mais Igual, onde você dá uma prestação em dinheiro para a pessoa, mediante determinadas obrigações, né, de controle, né, da saúde da criança, de vacinação, né, de obrigatoriedade de frequentar a escola, né, da gestante ter a sua natalidade acompanhada, né, pelo serviço público, o Sistema Único de Saúde, né, porque isto tem duas características: ajuda a família como um todo, né, porque integra ela nos programas de saúde pública e educacionais do governo, de uma parte, e coloca recurso na mão das pessoas que ela vai para o mercado comprar com autonomia o que ela quiser, né? Ela que vai saber as necessidades que tem para cumprir em relação aos seus filhos, por exemplo. Isso é um programa, né, social importante, né? É um programa estilo social-democrata, que hoje nem mais os partidos de ultra-esquerda aqui criticam, né? O próprio PSOL diz, não, eu vou aumentar o Bolsa Família. Era um contra no começo, né? Agora, esse programa de trocar lixo reciclável por comida, né, é completamente diferente. Isso aí tira a pessoa da circulação do dinheiro, tira a pessoa da autonomia do dinheiro, gera uma dependência, né, direta, onde se faz um escambo. A pessoa trabalha e recebe comida. Olha, o regime de trabalho onde se troca comida, né, pelo trabalho alheio só ocorria na escravidão. Então é um programa pré-capitalista, inclusive, e, na minha opinião,
humilhante, né? É isso que eu digo, e isso aí qualquer pessoa que olhe um programa como esse só reconhece o óbvio, né? Quer dizer, não há contrapartida social, na sua opinião? Não, é uma compra de trabalho por comida, né? Eu acho que um programa desses teria que ser uma compra de trabalho por dinheiro, controlando, né, o bem-estar da família e estimulando a educação e o estudo. É isso que liberta as pessoas, inclusive da tutela do Estado. Tá certo, então, candidato, nosso tempo terminou, mas a gente vai abrir, então, para o minuto final, para que o candidato possa dizer, basicamente, né, por que o senhor acha que tem que ser reeleito. É isso. Não, eu quero uma oportunidade, né? Ser reeleito para dar continuidade a esse trabalho que nós estamos fazendo, porque é impossível você fazer tudo num governo, né? O pleito da reeleição, um pleito de continuidade, que significa, em relação aqui ao Rio Grande do Sul, uma novidade. A novidade aqui é a gente ter a oportunidade de continuar e não, né, ter uma ruptura para voltar a estaca zero, né? Como propõe o meu adversário, né? Eu tenho advertido no debate que é estaca zero mesmo, porque ele diz que vai cortar gastos públicos, mas não diz aonde. E quando a gente não diz, a gente sabe o que é. É na saúde, educação, segurança e arroxo salarial. Tá certo, então. Muito obrigada, candidato. Obrigado. E depois do intervalo, você fica, então, com a continuidade do Conexão ao vivo no estúdio.